O tema no telão, o tema também na transmissão. Glória a Deus. Igreja, tudo que o Senhor tem falado nesses últimos dias, nesses últimos cultos, é de suma importância para a tua vida espiritual. Tem, às vezes, pessoas que não dão a devida atenção a este assunto. Talvez é um assunto que não lhes interesse. Um assunto que talvez não haja assim o tanto interesse. E já alguns cultos o Senhor tem falado a respeito desta necessidade de crescimento, a necessidade de amadurecimento. O Senhor tem falado a respeito do aperfeiçoamento que a igreja precisa ter para servir, para fazer a obra de Deus. A obra do Senhor não pode ser feita por meninos. A obra do Senhor não pode ser feita por crianças na fé. Por isso, há uma necessidade de crescer. Há uma necessidade de amadurecer para se poder trabalhar no reino e trabalhar para o reino. Não é como eu quero. Não é como eu penso que pode ser. Não é como eu acho ou como dá, a se dá, quando dá, do jeito que dá. Não é assim. É um compromisso diário com aquele que me chamou para o serviço. É um compromisso constante com aquele que me chamou e me confiou dons para o serviço. Então, há uma necessidade, amado, tremenda de crescer e amadurecer para o serviço do reino. E onde se cresce e onde se amadurece? Somente na graça de Deus. Somente onde você está plantado pelo Senhor. A lei não amadurece ninguém. A lei não dá crescimento a ninguém. Pelo contrário, a lei alimenta o povo de Deus com leite. Por isso, são sempre crianças na fé. Por isso, são sempre meninos na fé. E só a graça nos dá alimento sólido. Só a graça nos dá sustância. Só a graça nos dá esta capacidade de crescermos e amadurecermos para o serviço do reino e podermos com excelência pregar a graça de Deus nesta terra. Amém? Então nós vamos hoje ouvir o Espírito, nós vamos crescer um pouco mais neste conhecimento e eu gostaria de fazer este apelo à Igreja de Jesus, que você desse a devida atenção a este assunto, que você compreendesse de fato o que Jesus está falando conosco nestes dias em que Ele está trazendo este conhecimento para mim e para você. Amém? Então, vamos para o texto, por favor. O tema da mensagem está aí, a necessidade de crescer e amadurecer para o serviço do reino. Este é o tema. O texto está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 14 a 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos
em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia. Para que não mais sejamos como meninos, para que não sejamos mais levados por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo, igreja. Amém? Vamos orar ao Pai, para então ouvir a sua voz, compreender e receber em nosso espírito aquilo que Ele deseja de nós. Amém? Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus justo, Deus reto, vivo e verdadeiro, único e soberano Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Criador, o nosso Libertador, o nosso Redentor, aquele que vive em nós, aquele que está aqui nesta hora, aquele que nos guia, que nos leva a pastos verdejantes, nos leva a águas de descanso, porque Tu és o nosso pastor, Jesus. E se Tu és o nosso pastor, o que temeremos, Pai? O que temeremos, Jesus? Quando Tu és o pastor de alguém, nada devemos temer, porque Tu és quem nos guarda. Tu és o Deus que nos diz: não temas, eu sou contigo. Tu és o Deus que nos diz: não temas, eu te ajudo. Aleluia. Tu és o socorro, Senhor. Tu és o socorro bem presente, Jesus, nas nossas tribulações, nas nossas angústias, nas nossas lutas. Tu és o nosso socorro. Em Ti está a nossa esperança, Pai. Em Ti, Senhor, está a nossa confiança. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriamos no nome do Senhor. Nós esperamos o Senhor dos exércitos, no Deus Todo-Poderoso, que nos livrou da morte, que nos deu a vida eterna. O Deus que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. O Deus que habita em nós. E maior é o que está em nós do que aquele que está contra nós, do que aquele que está no mundo. Jesus é maior. E operando Deus, quem impedirá? Nada e ninguém pode ir contra um escolhido de Deus, que foi gerado e enviado a este mundo para ser mais que vencedor em todas as coisas. Aquele que tem em seu DNA o selo da vitória. O selo da vitória que foi consumado na cruz do Calvário, onde Ele mesmo disse: está consumado. E aqui estamos nós, Senhor, nesta noite, com esta certeza, Jesus, com esta convicção, sem temores, sem nenhum medo. Por mais que aquele que ruge como leão, mas não é um leão, tenta nos assustar, tenta nos intimidar,
Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos o Deus que nos guarda, o Deus que nos protege, o Deus que venceu por nós, o Deus que nos amou primeiro. Assim como o louvor, parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Nós somos guardados pelo leão da tribo de Judá, aquele que venceu, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso que virá buscar a sua igreja. A Ti, Senhor, toda a glória. A Ti toda a glória, Senhor. Nós depositamos, Senhor, a nossa confiança em Ti. Nós depositamos, Senhor, a nossa confiança em Ti. Tu és o Deus que nos conduz sempre em triunfo. Nada tememos e nada temeremos, porque nós não somos deste mundo. Nós somos peregrinos aqui neste mundo, mas cidadãos dos céus, com os nomes inscritos no livro da vida, onde passaremos a nossa eternidade, juntos com o nosso Criador, com o nosso Senhor, o adorando, o louvando, em todo o tempo, junto com os querubins e serafins, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia de sua glória. Nós te louvamos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Eu glorifico o teu nome, Pai. Te agradeço, Deus, por todo o bem que o Senhor tem feito a esta igreja, por todo o bem que o Senhor tem feito às famílias desta igreja, porque são tuas ovelhas, Pai. São os teus filhos, são aqueles que o Senhor comprou, aqueles que o Senhor transportou do império das trevas para o teu reino, para o reino do teu amor. Aqueles, ó Deus, que receberam nova vida, aqueles que são nova criatura, aqueles que são hoje filhos do Deus vivo, porque o Senhor lhes deu poder para serem filhos de Deus. Não somos mais escravos do medo, não somos mais escravizados por nada neste mundo, porque se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui estamos, Senhor, libertos deste mundo, libertos das mentiras deste mundo, libertos, ó Deus, das artimanhas dos homens, libertos, ó Deus, da astúcia com que induzem ao erro. Estamos aqui recebendo a verdade que liberta. E a minha oração, Deus, em particular, é que o Senhor me use, é que eu seja, Senhor, nas tuas mãos, o instrumento de valor, para poder falar, ensinar, instruir a tua igreja, a tua vontade, Senhor, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, como igreja nesta terra. Que os teus filhos entendam, Senhor, esta necessidade de crescer e amadurecer para o serviço do reino. E que sejamos, Senhor, exemplos disso, de crescimento e amadurecimento. E que sejamos de fato uma igreja ativa, uma igreja de fato que trabalha para o reino. Assim, Pai, eu oro, pedindo para que esta semente, esta boa semente que será lançada neste momento, que será semeada a partir de agora, encontre a boa terra e dê o seu fruto para louvor, honra e glória do teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. E toda a igreja que orou comigo, diga
A Jesus toda a glória. Aleluia. Obrigado, meu amado filho, ministro Vinícius, minha amada querida esposa, pastora Daniele. Louvado seja o nosso Senhor. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, homens e mulheres salvos, salvos para sempre, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, reino de sacerdotes, pedras que vivem, bom perfume de Cristo, aqueles que são herdeiros das promessas de Deus, aqueles que foram predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, para tão grande salvação, e que hoje respondem à santa vocação. Amados, nós existimos para glorificar ao Senhor. Amém? Talvez alguém pergunte: por que eu existo? Para que eu existo? Pois bem, você existe para glorificar a Deus. Para, através da sua vida, o nome do Senhor ser glorificado. Então, nós vivemos para exaltar o nome santo do nosso Deus. O único e soberano Deus. O Deus vivo e verdadeiro. Aquele que é o princípio e o fim. Aquele que é o alfa e o ômega. Aquele que é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso esconderijo. Aquele que é o nosso escudo, a nossa alegria, a nossa paz. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, o caminho, a verdade e a vida. O Deus que nos cura, a nossa justiça. O Deus da nossa provisão, o nosso pastor, o nosso descanso, o Deus da nossa salvação. O Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, hoje e para todo sempre. E você diga amém, amém, amém. Nós temos recebido do Senhor o ensinamento a respeito do aperfeiçoamento. Temos recebido do Senhor este ensinamento a respeito do crescimento, da maturidade, que é fundamental para o serviço do reino. Para podermos servir a Jesus no novo pacto, é necessário crescer e amadurecer. A graça de Deus não aceita meninices, criancices. É certo que o crente, quando se aproxima do Evangelho, ele precisa de leite. É necessário que receba o leite, mas também é necessário que ele cresça até o alimento sólido. E continue crescendo e amadurecendo pelo alimento sólido e não mais pelo leite. Então o crente na graça de Deus, ele deve estar em constante desenvolvimento. O crente na graça de Deus, ele deve estar em um constante crescimento. O cristão em graça, ele é marcado por um intenso processo de aperfeiçoamento e amadurecimento. Como acontece isso, pastor? Este processo acontece pelo prazer, ouça, este processo de crescimento e de amadurecimento acontece pelo prazer de sermos moldados pela palavra. Quando o meu coração está aberto para a palavra, então este crescimento e este amadurecimento acontece. Porque eu permito a renovação da minha mente. Porém, quando o meu coração se fecha para a palavra, é impossível crescer. É impossível amadurecer. E por isso, há na obra de Deus, na obra do Senhor, muitos meninos na fé. Por isso, há muitas crianças na fé, por não abrirem o seu coração para a palavra do Senhor. Não permitem que a sua mente sejam renovadas. E por isso,
Entra um ano, passa um ano, sai ano, e a pessoa está sempre do mesmo jeito. A igreja está entendendo? Você olha para aquele irmão, você olha para aquela pessoa, não é? Você às vezes nem quer comentar nada, mas você vê, puxa, ele não muda. Ela não muda. Continua do mesmo jeito. Continua com as mesmas atitudes, continua com o mesmo pensamento, continua com o mesmo linguajar, continua se portando da mesma forma. Porque continua sendo criança, continua sendo um menino na fé. Então, o tema da mensagem é o quê? A necessidade de crescer. Nós precisamos entender isso como igreja da graça. Em Romanos 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma criança não experimenta isso. O menino na fé não experimenta, não chega a esse nível. Ele vai estar sempre abaixo. A palavra da graça de Deus nos provoca a crescer e avançar. A palavra da graça nos provoca a crescer e a amadurecer. Nos leva a este aperfeiçoamento. Porque esta palavra, mas este pacto de melhores e superiores promessas, nos confrontam. Nos faz sair da nossa zona de conforto. Por isso muitos não suportam. Por isso muitos não continuam, não permanecem, não prevalecem. Por quê? Não querem sair da sua zona de conforto. Não querem ter a sua vida mudada. Não querem ter a sua vida incomodada. Querem simplesmente fazer parte de uma igreja e não terem a sua vida incomodada. E quando encontram a graça de Deus, são confrontados. Quando são trazidos à genuína graça de Deus, eles têm ali o confronto, esta provocação que a palavra nos traz. Por quê? Nós temos que receber na nossa vida a transformação. Nós temos que ser transformados. Eu não posso ser um crente com a mesma vida. Eu não posso ser um crente com os mesmos pensamentos de antes. Eu não posso ser um crente sem crescer e chegar ao aperfeiçoamento de Cristo. E infelizmente é o que mais os crentes querem hoje em dia. Uma igreja light. Uma igreja que não os incomode. Uma igreja relax. Vou lá, canto, levanto minha mão, adoro, dou a minha oferta, ouço o sermão da montanha e vou embora para minha casa. E ninguém tem nada com a minha vida. Eu continuo do meu jeito. Isso não é cristianismo. Isso não é evangelho. Isso não é ser cristão. Então essa pessoa, ela fica na mesma, ela continua como menino, ela continua como criança, ela não cresce, ela não amadurece, porque ela não se abre para ter a mente renovada. Então, nós estamos aqui para sermos transformados. Nós estamos aqui não mais para sermos as mesmas pessoas. E isso eu preciso colocar na minha mente de uma vez por todas. Que eu não posso ser igual. Eu tenho que mostrar mudança, eu tenho que mostrar crescimento, eu tenho que mostrar amadurecimento. A graça nos dá tudo que nós precisamos, amado, para nos aperfeiçoar. A graça nos capacita e nos habilita no aperfeiçoamento dos santos. Olha o que Paulo disse em Filipenses 3, 12 e 15. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Então, ninguém aqui é perfeito. Nenhum de nós. Amém? Vamos entender isso. Paulo disse, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Mas o que ele diz? Eu prossigo. Para quê? Para conquistar
aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, ele sabia que ele tinha que crescer, ele sabia que ele tinha que amadurecer, ele sabia que ele tinha que ser aperfeiçoado. Então ele dizia, eu não paro, eu prossigo. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então, igreja, nós fomos conquistados para viver neste processo de aperfeiçoamento. Nós fomos conquistados para prosseguir para a perfeição. Nós fomos conquistados para nos tornar quem o Senhor nos chamou para sermos. E só quem já deu início à maturidade entende a necessidade de prosseguir neste amadurecimento. E esta pessoa é quem rejeita qualquer tipo de retrocesso. Em Hebreus 5, 11 a 13 diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, olha o que o apóstolo Paulo diz para os hebreus que já estavam há um bom tempo recebendo a graça. Ele diz, olha, tem muita coisa que eu queria dizer, que eu queria explicar, mas vocês estão sendo tardios em ouvir. Pelo tempo já decorrido, vocês já deviam ser mestres. Mas precisam de novo de leite. Olha o que Paulo diz aos hebreus. Então, amado, só a graça tem o poder de gerar maturidade espiritual. Olha, aquele que chega como criança na graça, ele tem que se tornar um crente capacitado para ser de fato um embaixador em nome de Cristo. Ele tem que se tornar de fato um ministro da nova e eterna aliança. Então, neste texto aos Hebreus, nós podemos perceber a falta de maturidade e também a falta de interesse em aprender. Porque, amado, o crente, infelizmente, amado, ele tende a chegar um tempo da vida, na caminhada com Cristo, que ele já acha que não tem mais para aprender. Que ele já acha que o que ele tinha que ouvir, ele já ouviu, e agora é só viver aquilo ali que ele já aprendeu, e que agora não precisa de mais nada. E isso é maligno. Isso é uma investida do maligno, criando uma fortaleza na mente desse crente. Para quê? Para que ele estacione. Para que ele não prossiga mais neste crescimento. Para que ele pare neste aperfeiçoamento. Olha o versículo 11 de Hebreus. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Então, a pessoa que já acha que já ouviu tudo, ela começa a fazer isso, ela começa a ficar tardia em ouvir. Já não tem mais muito interesse pela mensagem, não tem mais muito interesse pelos ensinamentos, ela quer coisas novas, mas não se preocupa no crescimento e no amadurecimento. Estão entendendo? Então Paulo está dizendo, vocês se tornaram indiferentes. Vocês se tornaram apáticos.
Se tornaram distantes e descuidados, preguiçosos e negligentes em relação à obra da graça. Esse tipo de atitude, igreja, faz com que os crentes tenham dificuldade para aprender e praticar coisas que aos olhos dos maduros são coisas simples. Muitos ouvem, mas não há mudança de vida. Continuam sendo crianças espirituais. Em Hebreus 5, versículo 12 diz: pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. 1 Coríntios 13, 11 diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, a vida espiritual é assim. Quando nós chegamos à maioridade, nós temos que desistir das coisas próprias de menino. Estão entendendo o que Paulo está dizendo? Fala, olha, eu desisti das coisas próprias de menino. Por quê? Eu cresci. A vida cristã, amado, crente, tem um chamado para crescer. Você tem um chamado para crescer. Jamais você pode dizer, eu já sou maduro, pastor. Mas tem muito para mim e para você amadurecer. Disse e repito, o Espírito da graça tem dito neste altar. A nossa vida, até o último suspiro, será de crescimento e de maturidade. Todos nós, não se iluda. Não se iluda, todos que o Senhor chama para crescer e amadurecer, estão num processo. Eu não sou melhor que você. Eu estou neste processo. Amém? Por isso, eu não posso ser negligente. Eu não posso ser como esses hebreus que Paulo chamou a atenção. Paulo disse, olha, vocês estão indiferentes, vocês estão apáticos, vocês estão distantes, vocês estão descuidados, vocês estão negligentes. Então eu não posso, amado, sabe, ser chamado por Deus para servir a Cristo e continuar com o mesmo estilo de vida que eu tinha lá no mundo. Eu não posso ter o mesmo linguajar, eu não posso ter os mesmos pensamentos. Então, antes de Jesus era uma coisa, e depois de Jesus tem que haver crescimento, tem que haver maturidade. Eu não posso agora, sabe, estar na igreja e ter o mesmo comportamento que eu tinha antes de Jesus. Eu não posso agora ser um membro do corpo de Cristo e ter as mesmas atitudes que eu tinha antes. Sabe, as mesmas reações em relação a alguma coisa que eu tinha antes de Jesus. A conversão é mudança de rota. E nesta mudança de rota eu devo crescer. É nessa mudança de rota que eu devo amadurecer e prosseguir para a perfeição. Em Hebreus 5,14 diz, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Efésios 4,12 diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós entendemos, igreja, que o Senhor, Ele se agrada quando o serviço do reino é executado com perfeição. O Senhor se agrada quando o serviço do reino é feito por uma igreja que busca este aperfeiçoamento. Por isso eu disse, a necessidade do crescimento. Por isso, antes de começar a mensagem, eu tentei despertar em você o interesse para este assunto, que já há muito tempo o Senhor tem falado. Porque não é o pastor Emílio, não é o apóstolo Miguel Ângelo, não é a bispa Solange que escolhe uma mensagem e traz à igreja. O Senhor traz conforme a necessidade. Estão entendendo?
O Senhor mostra, fala ao anjo aquilo que ele quer falar. Então, se nós estamos falando de um assunto, é porque há necessidade de ouvirmos a respeito deste assunto. Nós não estamos aqui passando tempo. Nós não estamos aqui simplesmente com mais um culto de quinta-feira. E tem crentes que pensam isso. Hoje é mais um culto de quinta-feira. Talvez quem esteja na internet, aonde que eu vou ouvir? Vou ouvir a bispa, vou ouvir o pastor Emílio, vou ouvir outro lugar, vou ouvir outro lugar. Você é membro da onde? Você é membro de Pau Sul, mas tem que ouvir o altar de Pau Sul, porque Deus quer lhe ensinar. Porque senão Deus não tinha te plantado aqui. Há uma necessidade de crescer e amadurecer. Porque onde nós estamos, nós devemos desempenhar o serviço para o reino. E sem este crescimento, sem essa maturidade, é impossível fazer o serviço. O Senhor deseja uma igreja assim, que execute o serviço de tal forma, com este entendimento. Sabe, é muito triste ver um crente como menino, agitado de um lado para o outro. E não vive uma linha, meu diácono Ricardo. Não vive, sabe, num rumo. Está aqui, depois está ali, depois está ali, depois está lá, depois está ali, depois está lá. Agora estou aqui. Isso é meninice, é criancice. É coisa de criança. Não sabe o que quer. Porque hoje há muitos que dizem que estão fazendo a obra do Senhor, que estão trabalhando para o reino. Mas a pergunta é, de que forma estão desempenhando este serviço? A Bíblia ensina como deve ser, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então nós não fomos chamados para ocuparmos um assento nas cadeiras da igreja. Nós não fomos chamados para nos assentar confortavelmente, comer e engordar espiritualmente. Para que eu fui chamado, pastor? Para trabalhar para o reino. Até porque, amado, cuidado, que a ovelha gorda, a Bíblia diz que o Senhor apacenta com justiça. Então, você não está aqui para engordar espiritualmente. Você está aqui para crescer, amadurecer e desenvolver o bom serviço para o reino. Em João 9,4 diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, eu preciso aceitar que não é se eu quiser, não é se eu gostar, não é se eu puder, não é se eu tiver um tempo. É impressionante isso aqui, mano. Porque a maioria dos crentes se encaixa aqui. Se eu quiser, eu faço. Se eu não gostar, eu não faço. Se eu não puder, também eu não faço. Vou fazer se eu tiver um tempo. A obra do Senhor não é realizada por desocupados. Pelo contrário, a obra do Senhor é feita por pessoas extremamente ocupadas. Eu disse e repito aqui, às vezes chego em casa correndo, atropelado, empurrando quem está no banheiro para sair, para poder tomar banho. Assim somos nós. Por quê? Nós somos ocupadíssimos. Ninguém estava em casa olhando para o relógio, esperando a hora para poder vir para o culto. O Senhor não chama desocupados. Então por isso nós não devemos ficar também colocando desculpa na nossa vida secular para não fazer a obra. Porque não dá por causa disso, não dá por causa daquilo, não dá porque eu não tenho tempo, não dá porque não tenho condição. Amado,
Não coloque desculpa naquilo que Deus já te deu a capacidade. Deus chama quem é de compromisso. Deus chama quem é de coragem. Quem é de ousadia. Aquele que não é covarde. Em 1 Timóteo 1, 7 a 9 diz... Não, pastora, não é isso. 1 Timóteo 1, 7 a 9. Abra a tua Bíblia comigo, igreja. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Ué, pastora? Desculpa, pastor, é 2 Timóteo. Cometi um equívoco aqui. 2 Timóteo 1, 7 a 9, igreja. 2 Timóteo 1, 7 a 9 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Que coisa maravilhosa, igreja. Que coisa linda isso aqui, amado. Olha onde nós estamos aqui, olha no contexto que eu e você estamos aqui. Naquele que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. O Senhor disse: você, quando for para a terra, vai me servir. Você, quando for para a terra, vai pregar o meu reino, vai pregar a minha palavra, vai pregar a minha graça, vai pregar a salvação, vai trabalhar para mim. Você tem noção desse privilégio, amado? Meu Deus! Meu Deus, nós somos chamados com santa vocação para servir. Eu já disse e repito, nós não fomos chamados para somente termos a nossa vida arrumada pelo Senhor Jesus. Nós não podemos estar aqui pelas nossas necessidades, pelos nossos desejos, pelos nossos sonhos, ou talvez pelos problemas da nossa vida. Porque Ele é o Deus que vai adiante de nós. E está escrito que é Ele quem endireita os caminhos tortuosos. Então agora eu preciso crer e confiar nisso. Tirar o foco da minha vida dessas coisas, sabe, que diz respeito à minha vida, e colocar o foco na missão. Colocar o foco no chamado, colocar o foco na santa vocação, no serviço do reino. Em 2 Timóteo 4, 5 diz: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Mas pastor, o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, para ele cumprir o seu ministério, para ele fazer o trabalho de evangelista. Amado, todos nós temos um chamado de evangelista. Sabia disso? Que você é um evangelista aqui nessa terra? 2 Coríntios 3, 5 e 6 diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou. Olha, Ele habilitou. Para o quê? Sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, igreja. Você foi escolhido para ser ministro da graça de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 20.
Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós estamos aqui, amado, levando esta palavra ao mundo e dizendo, em nome de Cristo, nós rogamos que vos reconcilieis com Deus. Você, ovelha de Cristo, que está me ouvindo nesta hora, que está longe dos caminhos do Senhor, se reconcilie com Deus. Receba Cristo. Receba Cristo no teu espírito, na tua vida, e sirva o reino. Trabalhe para o reino. Eu oro para que esta igreja cumpra o seu propósito, amado. Eu oro para que esta igreja cumpra o seu propósito com a excelência devida a Cristo. Amado, você não tem noção de como eu temo e tremo neste assunto. Você não tem noção de quanto esse assunto pesa sobre os ombros do teu pastor. Porque todos nós daremos contas a Deus no dia do Senhor. De como nós fizemos a obra de Deus nesta terra. Todos que foram trazidos pelo Senhor aqui, eu oro para que entendam o que estão fazendo aqui. No livro das Revelações, no Apocalipse, o Senhor enviou 7 cartas. Uma carta para cada igreja, as 7 igrejas. E essas igrejas estão espalhadas hoje pelo mundo. São características de igrejas que pregam o Evangelho. E essas cartas têm endereço certo nos dias de hoje. E eu quero aqui abrir um parênteses e entrar com você neste assunto, para que você também tenha os olhos iluminados nesta questão. De quão sério é a obra de Deus nesta terra. De quão sério é o peso de ser chamado para propagar o Evangelho nesta terra. Não é o peso de ser pastor, é o peso de ser chamado. Todos nós fomos chamados. Então eu gostaria que você entendesse isso, recebesse no teu espírito, e a partir de hoje, que você compreendesse o que Deus tem falado por este altar à tua vida. A necessidade deste crescimento, a necessidade deste aperfeiçoamento para o serviço do reino. Olha o que o Senhor disse à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, versículos 1 a 5. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Isso foi a mensagem do Senhor para a igreja de Éfeso, que hoje chega a esta característica de igreja que está na terra hoje. Muitas abandonando o primeiro amor. Amém? Muitas deixando o primeiro amor e levando uma vidinha de rotina.
levando uma vidinha de entra e sai na igreja, como eu disse. Vai, levanta a mão, canta, bate palma, dá uma oferta, senta, ouve um sermãozinho, tchau e benção. E o Senhor diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A igreja de Esmirna, em Apocalipse 2, versículos 8 a 10, a palavra do Senhor diz assim, ao anjo, tudo endereçada ao pastor da igreja. Amém? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Pérgamo, em Apocalipse 2, versículos 12 a 16, diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha, tem muita igreja hoje, amado, que é trono de Satanás. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Essa doutrina dos nicolaítas é alguma heresia que vai contra o evangelho de Cristo. Portanto, arrepende-te e se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A igreja em Tiatira, Apocalipse 2, versículos 18 a 25 diz, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Apocalipse 3, 1 a 3, a igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Apocalipse 3, versículos 7 a 11, carta escrita à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve,
Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Esse texto aqui todo mundo gosta de citar. Esse texto aqui, todo mundo ama. Quando um pregador cita esse texto aqui, a igreja vibra. Mas nenhuma igreja lê o resto das cartas. Todo pregador pega esse texto para ler, para causar uma emoção na igreja. Por quê? É a carta em que Deus mais bem falou. Mas nós precisamos avaliar tudo, todo o contexto. Para quê? Para que nós possamos nos autoexaminar. Eu desejo, amado, que esta carta de Filadélfia seja para Cristo Vive e Pau Sul. Eu desejo no meu coração. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, 14 e 20, a última carta à igreja de Laodiceia, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Igreja, eu quero encorajar você através da igreja de Filadélfia, a carta que eu penso ser a aprovação de Deus para a sua igreja na terra. E com isso nós devemos despertar e compreender quão sério é a obra do Senhor. Amém? Eu espero que o Espírito de Deus lhe convença, o Espírito de Deus trabalhe em teu coração nesta questão, porque igreja é coisa séria. Igreja não é brincadeira. E como eu digo sempre e torno a dizer, eu não estou aqui brincando com a tua vida. Eu não estou aqui passando o meu tempo com você. Eu não estou aqui para realizar desejos próprios. Não. Eu estou aqui para cumprir um chamado. E quero ser honrado por aquele que me chamou. Em Neemias 6, 1 a 4. Aprenda com Neemias. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábia e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre
a mesma resposta. A resposta de Neemias para essas pessoas, em outras palavras, foi: eu não tenho parte com quem não quer fazer a obra. Eu não tenho parte e não vou gastar meu tempo com quem não quer servir a Deus. Essa deve ser a minha e a tua postura. Temos que andar com quem serve a Deus. Temos que nos envolver com quem faz a obra do Senhor. Em Apocalipse 3, 8 a 10 diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Assim diz o Senhor. Nós estamos aqui para fazer a obra de forma responsável, igreja. Por isso eu lhe digo, como teu pastor que te ama, esteja sempre ocupado com Jesus. E nunca, jamais, ocupado para Jesus. A dedicação deve ser total e não parcial. O teu viver deve ser 100% para Jesus. Nós estamos indo para a reta final. Eu vou ler aqui Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo para o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto é importante, pastor? Importantíssimo. Eu devo estar presente, pastor? Sempre que houver. Sempre que houver. Eu devo me esforçar. Porque o apóstolo Paulo roga para que todos aqueles que são parte do corpo se apresentem o vosso corpo, é por completo. É o vosso corpo por completo, para o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Independente de circunstâncias, ouça, igreja, a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Assim é o plano de Deus para cada um de nós, bom, agradável e perfeito. Em 1 de Pedro 2, 9 e 10, e nós terminamos, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amado, eu e você não éramos povo de Deus, e agora somos. O Senhor nos transportou. O Senhor nos chamou para proclamarmos as virtudes do seu nome. Ele nos chamou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. O que nós devemos fazer? Se entregar por completo a esta santa vocação. Nós devemos crescer, devemos amadurecer, prosseguir no aperfeiçoamento e desenvolver o serviço do reino com excelência. O que mais eu devo me preocupar? Com mais nada. O
que eu preciso me preocupar é fazer tudo que agrade a Jesus. Quando nós falamos aqui em buscar o reino e a justiça em primeiro lugar, nós não entendemos perfeitamente o que é isso. Porque se de fato entendêssemos, nós iríamos viver de forma diferente. Quando eu coloco o reino de Deus e a sua justiça de fato em primeiro lugar, tudo na minha vida é acrescentado. O Senhor disse isso, Ele não mente. Então, quando não me é acrescentado? Quando eu ainda não coloquei o reino em primeiro lugar na minha vida. Estão entendendo, igreja? Então, nesta noite, o Senhor nos mostra a necessidade de crescer e de amadurecer para o serviço do reino. Que isso se manifeste de forma notória nesta igreja. Que isso se manifeste de forma notória na tua vida. Porque você foi chamado pelo Senhor. Você é raça eleita. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você é povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, o Senhor Jesus. Cresça, amadureça e sirva ao Rei dos Reis com tudo que você é e tudo que você tem. Que assim seja, porque assim disse o Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, eu te louvo, Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, Pai, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz em nossa vida, porque tudo que o Senhor faz é bom, Senhor, é bom, é agradável, é perfeito. O Senhor tem isso para a tua igreja. Nós entendemos, Pai, que de fato há lutas, há batalhas, há dificuldades, mas tudo está vencido. Todas estas lutas já estão vencidas. O Senhor venceu por nós. Naquela cruz o Senhor disse: está consumado. Naquela cruz o Senhor venceu. O Senhor levou o cativo o cativeiro, o Senhor despojou, o Senhor triunfou de todo o poder das trevas. E nós estamos aqui, Senhor, como tua igreja, guardados por ti. Estamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Queremos, Senhor, agradar o teu coração. Queremos agradar, Senhor, a ti, com a nossa postura, com o nosso proceder, vivendo, Senhor, esta graça de modo digno. É o desejo do meu coração, Senhor. Crentes maduros, crentes que crescem a cada dia, vidas que são de fato transformadas, onde é notória a transformação na atitude, no linguajar, na postura, no comportamento. Pessoas que de fato, Senhor, são experimentadas na palavra da justiça e que crescem na sua graça e no conhecimento do teu nome. Eu oro, Jesus, pelo crescimento desta igreja, pelo amadurecimento desta igreja, pelo aperfeiçoamento que o Senhor diz que é necessário para o serviço do reino.
é necessário para executarmos este serviço tão nobre, Senhor, qual o Senhor nos confiou. Eu te agradeço, Jesus, pelo privilégio de fazer parte desse serviço. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de ter sido chamado, Senhor, para trabalhar para Ti, fazer a Tua vontade, anunciar o Teu nome, anunciar a Tua graça. Eu te louvo, Jesus. Eu te louvo, Senhor. E lhe peço, Pai, que em tudo, Senhor, eu lhe agrade. Com todas as minhas imperfeições, com tudo aquilo, Senhor, que eu creio, Deus, que há de ser mudado em mim, para a louvor e glória do Teu nome. Com tudo aquilo, Senhor, que eu luto, para que eu veja a mudança. Tu sabes, ó Deus, da sinceridade do meu coração. Tu sabes, ó Deus, da minha honestidade neste altar, Senhor. Tu sabes, ó Deus, como eu amo a Tua obra, como eu amo a Tua palavra, Senhor. Eu te louvo, Jesus. Eu te louvo, Senhor. Tu és o Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha vida. E eis-me aqui, Senhor, para te servir. Eis-me aqui para fazer a Tua vontade, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por aqueles que Tu me deste. Te agradeço, Senhor, por aqueles que Tu confiaste a minha vida, para apacentá-los, ó Pai, em Teu nome. Oro por cada um deles, Senhor. Oro por cada ovelha preciosa Tua. Que o Senhor as guarde, as fortaleça. Que o Senhor, ó Deus, manifeste em cada uma delas este crescimento, este amadurecimento, este aperfeiçoamento que é necessário, Senhor, para a edificação da Tua igreja. Creio, Senhor, que grandes coisas estão por vir. Creio, Senhor, que é chegado um novo tempo para a Tua igreja. Eu creio, Senhor, que nós viveremos um novo patamar através deste ensinamento tão precioso que o Senhor tem nos dado. Creio, Senhor, que algo novo está saindo à luz. Creio que algo novo o Senhor tem para cada um de nós. Porque nós estamos aqui, Senhor, não nos conformando com este século, mas transformando, Senhor, a nossa vida pela renovação da nossa mente. Aceitando a Tua palavra, Senhor, aceitando aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos compreender, e ter a atitude de mudança, ter a atitude de quebrar aquilo que não está de acordo, para edificar novamente da forma correta. Nós sabemos, ó Deus, que às vezes dói. Sabemos, Pai, que às vezes situações que se arrastaram por anos, posturas erradas, comportamentos errados. Sabemos, ó Deus, o quão difícil é, mas o Senhor já nos habilitou, o Senhor já nos capacitou para dizermos basta, para dizermos chega, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu ando em novidade de vida. Eu nasci para reinar por meio daquele que me amou. Eu nasci para ser cabeça e não cauda.
Eu nasci para estar por cima e não por baixo. Eu não nasci para ser escravo, muito menos escravizado. Eu nasci para ser livre. Senhor, eu te agradeço pela tua obra em nós. Porque está escrito, e eu creio, que aquele que começou a boa obra em vós, Ele é fiel, igreja. Ele é fiel, igreja, para completá-la. E Ele está fazendo isso em nós. Ele está fazendo isso nesta noite. Uma grande obra está acontecendo em mim, está acontecendo em você. E por isso nós te exaltamos, Senhor. Por isso nós glorificamos o teu nome e te bendizemos em o nome santo de Jesus. Amém, amém. E todo o povo de Deus que orou comigo, diga: amém, amém e amém. Vamos crescer, igreja, amadurecer para o serviço do reino.